Apoio, canal Corre Professor, canal P1 Aprova Logo, L+B Engenharia Rodoviária. Olá, ouvintes do projeto 2 horas e 59. Hoje, dia 17 de outubro de 2021. Bem-vindos ao quilômetro 9. Depois eu explico para o entrevistado o que é esse quilômetro 9. E estamos hoje na presença da somente Rosa Jussara Barbosa, como diria a Marinelza, minha treinadora, minha orientadora. Ó, o Otto fale. Juntamente com o Dr. Jones também. Dr. Jones, boa noite para o senhor primeiro. Boa noite, Ângelo. Boa noite, Rosa. E muito obrigado pelo tempo dispensado para nós aqui. Eu ia agradecer isso também. E, Rosa, boa noite, como é que está? Olá, boa noite. Eu é que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. Não, nós que agradecemos. Eu vou passar uma fichinha corrida, tá? A gente deu uma resumida aqui, só para o pessoal. Quem não escutou o podcast, no podcast o episódio Conversas Domingo com o professor Carlos, em que a Rosa dá entrevista para ele, contando como ela começou a correr, como ela começou com a assessoria e também um pouco da vida profissional dela no atletismo. Então eu vou resumir aqui a vida profissional dela e depois a gente vai bater um papo então sobre a questão de como foi essa parte dessa vida profissional e a parte agora como orientadora na assessoria dela. Vamos lá. A Rosa Jussara Barbosa, então, tetracampeã da Maratona de Porto Alegre em 2003, 2004, 2005 e 2008. Foi campeã da Maratona de Florianópolis em 2004. Campeã da Maratona de Curitiba em 2013 e 2006. Foi campeã da Maratona de Foz do Iguaçu em 2008. Foi bicampeã da Maratona de Blumenau em 2001 e 2002. Foi campeã da Maratona Gaúcha, eu acho que foi a única que teve noturna em 2015. Se não for, depois tu me corrige, Rosa. Ela teve 3 participações em mundiais pela CBAT e 2 sul-americanos. Atualmente, ela é somente a detentora do recorde gaúcho dos 10 mil metros feminino desde 2006, com um tempinho básico de 35 minutos e 42 segundos. Rosa, sem falar em diversas meia-maratonas, rústicas, provas de 10 quilômetros que tu ganhou, né? E participou também. Eu tenho 2 perguntas para fazer de curiosidade, assim. O Jonas tem mais algumas outras essa vida profissional aí. Mas a primeira pergunta que eu tenho para começar a conversa, assim, na entrevista com o professor Carlos, falou que teu primeiro treinador mesmo foi o professor Florenal, né? Quando que tu achou que sim, que você e ele acharam assim que tá, ok, a Rosa tem condições de sair e disputar competições a nível regional e nacional? Quando é que deu aquele estalo, assim, a Rosa não era só boa nas rústicas aqui da cidade? Ou não teve isso, foi meio que natural? Bom, na verdade, com o Florenal, eu devo ter começado ali, acho que em 99, iniciando os anos 2000, quando eu parei de treinar com o Florenal, eu não tinha chegado ainda nessa condição. Eu tinha participado de algumas provas de pista, sem ser filiada, na Unicinos, mas não tinha filiação, e ainda não tinha resultados muito expressivos, porque na época eu trabalhava e estudava, assim, fazia cursos, e aí justamente eu parei de treinar com o Florenal em função de sair de um trabalho e estar entrando num outro trabalho, num outro momento da minha vida, e eu já não tinha como dar andamento aos treinos. E aí eu parei de treinar com o Florenal um período. Então aí eu encontrei um outro treinador, eu continuei correndo, e aí ele me falou, tu sabia que tem condições de ganhar dinheiro com corrida? Eu nunca acreditei muito nisso. E nesse meio tempo que eu conheci o João nas provas, e aí a gente conversou e disse, não, eu acho que dá uma oportunidade para a corrida. E aí que eu comecei, assim, a sair. Mas no primeiro momento que eu treinei com o Florenal, eu ainda trabalhava, estudava, então eu não tinha muito como render na corrida. E foi um momento, assim, que a minha condição financeira era bem difícil e eu não tinha como dar essa oportunidade para a corrida. Somente quando eu conheci o João, e daí que apareceu esse outro treinador, é que eu comecei a dar uma chance maior para a corrida, dar mais espaço para a corrida. E aí eu comecei a sair a nível regional, a nível estadual,
E aí que eu fui evoluindo nas corridas e competi muito em Santa Catarina, no Paraná. Mais na região sul, no caso, aqui. É mais aqui na região sul, nesse primeiro momento. Eu saí da região sul, a minha primeira maratona de Porto Alegre, desculpa, de São Paulo, acho que foi em 2003, 2003, 2004, 2005 que eu fui pódio na maratona de São Paulo. Aí que eu comecei a ficar ranqueada entre as melhores do Brasil, e aí eu passei a ter o patrocínio na época, agora eu não vou lembrar, mas aí, se eu me mantivesse entre as 10 no geral, eu tinha passagem aérea, estadia, hospedagem, tudo pago pela organização das melhores provas, das maiores provas do Brasil. Né? Então, nesse período aí, foi um auge. Interessante, bem interessante. Uhum. Eu tava... A segunda pergunta era em relação ao dinheiro mesmo, tá? Eu escutei na entrevista com o professor Carlos ali, que tu contou de várias provas que tu corria, e pela questão financeira e pelo dinheiro, a gente sabe que vida de atleta profissional ela não é fácil. Então, além do treino ser mais puxado, exigente do que tu passa para nós, né? Tu tem a questão assim, tu tem que estar competir o máximo possível, porque o dinheiro, se hoje a gente já não se ganha muito dinheiro com atletismo, imagino que anos atrás também não ganhasse tanto assim, né? Então, e pelo que eu sei, antigamente os tempos eram melhores que hoje, a nível profissional, né? Então, como é que era assim, ter que competir todo final de semana, assim, praticamente? Não, praticamente não, exagero, tô exagerando aqui, né? Mas eu escutei ali tu falando que correu uma maratona num final de semana, uma meia num final de semana e uma maratona no outro, pela questão financeira, assim. A pergunta correta é, tu tentava encaixar o máximo possível as provas assim para não atrapalhar tantos treinos, ou tinha horas assim que o financeiro valia mais que o treino, no caso? Voltando um pouquinho atrás, o nível Sim. competitivo, tanto feminino quanto masculino, era bem maior. E nessa questão financeira, eu não tinha patrocínio, então a minha renda financeira ela vinha das rústicas. E eu cheguei a correr 3 rústicas no fim de semana, ganhar 3 rústicas para ganhar R$600 na época. Então, às vezes era obrigado mudar o treino para correr uma rústica para poder ganhar um dinheiro para mim conseguir me manter só competindo sem ter que trabalhar, no caso, trabalhar em uma outra área. Então, realmente, essa questão é bem complicada. Tu se submete a fazer mais provas, onde tu não prioriza daqui a pouco um resultado melhor numa maratona, e isso com certeza prejudica bastante numa periodização de treino, né? Se tivesse um patrocínio, favoreceria. Eu acredito que poderia ter resultados mais expressivos se na época não tivesse que competir tanto em função de poder me manter no atletismo. Eu tinha um valor X que eu tinha que ganhar, porque eu sempre me cobrei muito, ou eu ia ter que voltar a trabalhar. A partir do momento que esse rendimento caísse, eu ia estar largando a corrida e aí ia trabalhar. E foi o que aconteceu a partir ali de 2015. Sim. Até agora, posso fazer uma pergunta, Angela? Lógico, fica à vontade. Até o que a Rosa falou agora se encaixa numa das perguntas que eu tinha, que eu até perguntei, acho que foi para o Siegler, né? O que faz ela, por exemplo, num treino pesado, fazia ela, ainda faz hoje num treino pesado, no momento aquele momento da prova que tu pensa em parar, o que faz tu seguir adiante? E eu acho que tu acabou de responder, eu acho que é uma coisa que tu vê muito hoje em dia, falar dos quenianos, dos etíopes, que é tu precisar. Tu tá com a tua vida precisa daquilo. Tu acha que isso é um grande ponto na parte de quem corre para viver? Eu acredito que sim, porque às vezes você não tem muita escolha. Muitas vezes eu estava treinando para uma maratona e eu tinha uma rústica oportunidade de ganhar um dinheiro extra e às vezes a gente entrava com o treino normal, só soltava o treino na véspera da prova. Eu cheguei a treinar normal até na sexta-feira e competi no domingo, fechando 170 quilômetros numa semana com a prova. E aí você passa não é você gostar ou você querer, você tem que se submeter àquilo que você quer se manter no atletismo. A verdadeira questão é o preciso, tu precisa daquilo, né? Naquele momento a minha realidade era aquela. Sim. Só que eu cheguei na época no Rio Grande do Sul
que as provas a nível de Rio Grande do Sul eram treino para mim, do jeito que eu entrasse, eu ganhava a prova. Por 6 anos isso aconteceu. Aqui eu não estou querendo, digamos assim... Eu tenho uma pergunta sobre isso aí depois, termina, desculpa te cortar, termina aí. E aí eu corria para ganhar a prova, eu saía junto com as meninas, em determinado momento eu saía e ganhava a prova. É que estava num patamar diferente do delas. Agora, quando eu saía para Santa Catarina, Paraná, daí a situação era outra, daí tu tinha que soltar treino, e daí nem sempre ganhava, às vezes era segundo, terceiro, mas normalmente se mantinha ali entre as 3, entre as 5. Sim. Eu me lembro muito, eu não vou lembrar o nome qual era a prova, tá, Rosa? Mas eu me lembro muito de uma história que o João contou, que tu estava se preparando para uma maratona, uma meia maratona, não lembro, e quem ia te levar acabou não te levando, ou chegou na hora e falou, tu não vai, e João saiu procurando o dinheiro que estavam devendo para ele e te pagou a passagem para ida. E se tu não ganhasse premiação, tu não tinha dinheiro para voltar. Teve isso, né? Teve uma história dessas, né? Teve, acho que foi a última maratona em Curitiba, teve uma situação assim, eu fui correr em Bento Gonçalves, uma semana antes, e eu pedi a isenção da inscrição em Curitiba, como eu tinha ganho em 2013, e eles não me deram. E aí, o meu patrocinador na época, que era a UX, era o Lázaro Velasquez, o treinador, disse, não, tu não está preparado para a maratona, porque eu havia perdido Porto Alegre. Foi 2006. 2006 eu ganhei, 2005 Porto Alegre, 2006 eu perdi Porto Alegre, assim, eu perdi de uma maneira, assim, que foi a maratona que eu mais treinei, e eu simplesmente não andei, sofri na prova, foi a maratona que eu mais sofri, mesmo estando bem preparada, eu acredito que até hoje a periodização não fechou nessa prova, e aí eles, não, tu não vamos te pagar a despesa porque tu não está preparado para uma maratona. Eu lembro que eu corri em Bento, e quem ganhou em Bento foi a Márcia Narlock. Acho que ela abriu só 1 quilômetro de mim na prova, mas eu corri bem para a minha condição. Eu corri bem, e ele disse, não, eu te pago a despesa e vamos para lá. E aí, chegando lá, tinha o outro pessoal da UX que estava preparado, mas, a princípio, eu fui por minha conta. Aí eu ganhei a prova, e aí o treinador disse, se tu quiser a gente dá, não, agora não, deixa assim. E aí foi que eu ganhei a segunda vez em Curitiba, com a melhor marca. No caso, naquele percurso, eu fiz 2h47. Foi a minha melhor maratona em Curitiba. E 2h47 em Curitiba, com aquele percurso, é um tempo respeitável, ainda até hoje. Sim. Tu tem que nem eu falei antes na tua ficha, tu tem o recorde feminino dos 10 mil metros, né? 35,42, se não me engano, que eu falei. Tu teve algum outro recorde gaúcho que tu bateu, que de repente alguém já bateu de volta, ou aquele foi o único que tu conseguiu bater? Na verdade, assim, como no primeiro momento, eu corri a minha primeira maratona em Porto Alegre em 2001, e eu já corri 2h42. Só que nessa época eu não era afiliada a nenhuma federação, então isso não é validado. Aí foi em 2001 mesmo, eu corri Blumenau, onde eu fiz 2h40 com 51, que é o meu melhor tempo até hoje. Só que daí eu estava afiliada pelo Cruzeiro de Belo Horizonte. Tá? E aí, por um bom tempo, eu fiquei afiliada pelo Cruzeiro ou por outros clubes, no caso, que não é do Rio Grande do Sul. Então, as marcas que eu fazia, em termos de registro, não eram validadas pelo Rio Grande do Sul. Então, por isso que hoje, o meu resultado da maratona não é considerado como a melhor gaúcha, mas eu corri inúmeras vezes essa marca de 2h42, que, se não me engano, o recorde gaúcho ele é considerado, acho que 2h44,3, 2h44,1, marca que eu superei inúmeras vezes, só que não é considerado em função de que eu não era afiliada, quando eu fiz essas marcas, pelo Rio Grande do Sul, ou eu não tinha filiação, ou era afiliada por outros clubes. Quando eu entrei na UX em 2005, eu corri 2h44 e mais para cima do que o recorde que era considerado no Rio Grande do Sul. Então, por isso que não é considerado o meu recorde gaúcho em maratona, e somente no 10 mil, que eu fiz lá foi em São Paulo, em Ibirapuera, no Troféu Brasil. Eu estava olhando aqui, Rosa, o recorde gaúcho é 2h44,01, da Geni Mascarello, Isso. que é o que é considerado ali. Isso. E, Rosa, a escolha pelas maratonas é por causa do retorno financeiro mesmo, ou é um gosto pessoal?
Não, não era gosto pessoal, era pela questão financeira mesmo. Porque nas maratonas a gente tinha a chance de ganhar um valor a mais. Tanto é que não se faz nunca o que eu fiz. Eu, por 3 anos seguidos, eu corri 4 maratonas no ano. Só que era a condição de você ganhar um valor a mais e no final do ano tu ter uma média um pouquinho maior na minha renda, mas não era uma escolha minha, era uma escolha pela questão financeira mesmo. E esses tempos, assim, o Jones falou antes da necessidade de sangrar, por causa da questão financeira e tudo mais, mas na entrevista do professor Carlos deu para sentir que, assim como os teus alunos, no caso, a minha pessoa, dependendo da distância, tem aquele tempo que tu tá procurando, tem aquela coisinha assim do desafio pessoal do tempo também. Não só a questão, eu preciso. O ganhar a prova, eu preciso ganhar a prova sempre, por causa da questão financeira. Mas assim, os 10 mil na pista. Tu não saiu para fazer 35 e 42. Ou aquele dia, tu sentiu que. Não sei, digamos assim, citando um exemplo assim, os 5 quilômetros, tem algum tempo que tu buscou e não conseguiu, ou conseguiu do tempo, conseguiu melhor do que tu pensava no tempo, assim, na tua vida esportiva, ali teve algum tempo assim que tu pensou que escapou por pouquinho, ou tu conseguiu bater em toda a distância do tempo que tu queria, assim? Acho que na verdade, tanto o recorde quanto, por exemplo, 5 mil, vamos trazer para os 5 mil. Perfeito. 5 mil, meu melhor 5 mil é 17,21 na pista acho que é do SESI, em Caxias, é uma pista sintética. Que pace daí, só? SESI ou do SESC. Eu só fiz os 17,21 porque eu tinha uma competidora, uma adversária muito forte, que era a Sabine Heitley, e nós entramos na última volta e o pessoal dela começou a gritar para ela, né? Aí eu firmei o pé e cheguei, acho que um segundo na frente dela. Mas eu fiz porque foi uma prova muito competitiva. Se eu tivesse sozinha, não faria. Nessa época, eu não tinha ideia do quanto eu poderia fazer nos 5 mil. Acredito que depois disso, eu não superei mais essa marca. Eu cheguei a correr 17,30, mas 17,21 eu não corri mais. Na maratona, sim, eu buscava melhorar minha marca. Eu sempre tive mais, assim, competitividade na maratona. Tanto é que quando eu fiz 2:40,51, eu achei, agora a próxima eu vou correr abaixo digamos, de 2:40. E quando eu mais treinei para tentar bater essa marca, foi uma das piores maratonas que eu fiz, que foram 2:44 em Porto Alegre, e não consegui mais bater esse tempo na maratona. Nos 10 mil também, eu nem sabia quanto que era o recorde gaúcho, na época eu corria pela UX, e eu entrei no Troféu Brasil, e lá ou você corre ou eles te atropelam, né? Aí eu cheguei a ser quinta. Então, é uma prova muito forte, você corre o tempo inteiro no teu limite. E aí, quando eu terminei a prova, que o Lázaro me avisou que era recorde gaúcho, mas até então eu não sabia eu não sabia nem quanto era o recorde, né? E o que eu acho uma judiaria, assim, até hoje, não terem superado essa marca, porque eu torço pelo nosso esporte, e nós estamos, assim, precisando de marcas expressivas, e eu torço que as meninas batam esse tempo. Já tem muito tempo, 2006. São 15 anos? Isso? 2006 15 anos. 2021. 15 anos. É quase uma outra geração. É uma outra geração, na verdade, né? Praticamente, né? Que a gente espera que esteja por aí, né? A menina que vai bater os 10 mil na pista. Eu prefiro falar que é meu treinador, né? Meu treinador tem o recorde gaúcho feminino. E a tua? Foi treinar na pista aí, rapaz. Eu acho que a questão de tempo, por exemplo, acho que amador acho que até dá mais relevância para tempo do que porque profissional o importante é ganhar. Eu vejo assim, né? Depende da prova. Tem prova que você entra para ganhar e tem provas que você corre para tempo. Às vezes eu posso ser quinta numa prova e bater minha marca numa meia maratona, por exemplo. Na melhor meia maratona eu fiquei entre as 40 e poucas, só que eu fiz 16:48, né? Que é a minha melhor meia oficial, que foi no Canadá.
E em termos de classificação, eu fiquei lá para trás. O que difere, por exemplo, eu observo entre alguns alunos, nem todos, eles pensam em subir no pódio, em classificar na categoria, mas em diferença não tanto pelo tempo, mas pela posição. Às vezes até torce que o nível esteja fraco para mim subir no pódio. Eu acho que não. Você corre pelo teu tempo. Se você ficar lá atrás, mas você bater o teu tempo, já é um resultado extremamente positivo. Às vezes melhor que você chegar a subir no pódio, né? Sim. Agora eu lembrei da pergunta que eu tinha esquecido de fazer, que eu falei que ia perguntar antes. Tu falou ali que teve uns 6 anos. Tu falou com o professor Carlos e repetiu agora para nós ali, que teve uns 6 anos que tu entrava nas rústicas para ganhar, porque tu estava um nível acima devido ao patamar que você estava na época de treinamento ali. Eu quero que tu me responda 2 perguntas em uma resposta, no caso. Primeiro, como é que é a nível profissional, que nem tu, começando lá quando tu começou a competir profissionalmente, pode citar a primeira ou segunda prova de elite que tu correu, não sei, em que tu chegou e você conhecia as mulheres que iam competir contigo, e elas não tinham nem ideia de quem você era, né? Porque elas tinham um nome e você não. E depois de alguns anos, como é que é o contrário? Você chegar numa prova e você ser um alvo, porque todo mundo sabe que você que é a Rosa Jussara Barbosa. Como é que é essas 2 coisas, assim, Lógico que tem muito trabalho e suor nesse caminho todo aí, né, Rosa? Mas... Como é que eu sinto essas 2 diferenças, esses 2 extremos? Como é que você sentiu? Você sentiu isso na pele? Como é que é? Sim. A primeira prova assim, que eu ganhei de uma das mulheres fortes do Rio Grande do Sul, e eu não esperava, e acho que nem elas, né? Acho que foi em Júlio de Castilhos, onde na época tinham 6 meninas aqui no Rio Grande que eram muito fortes. E aí eu fui para uma prova e eu ganhei a prova delas, tinha 3 das melhores, e aí um colega meu que foi comigo na prova disse, tu ganhou delas porque elas estão no período de base. Eu não entendia nada de corrida, eu aceitei aquilo, eu ganhei delas porque eu estou no período de base, e elas estão pesadas, com carga, e tudo bem. Só que aquilo deu sequência, e eu comecei a afirmar as minhas vitórias. Só ainda faltavam 2, que era, na época, a Elaine Vanter e a Miriam Caldasso. E a Elaine corria muito na Argentina, então ela era provas muito fortes lá. E a Miriam Caldasso era a melhor do Rio Grande do Sul na época e corria pelo Vasco. Então, só de ver ela com aquela roupinha do Vasco lá já assustava a gente. E aí comecei a correr perto dela, né? Correr perto dela e respeitava. Opa, peraí, mas eu tô sobrando e ela tá gemendo aqui do meu lado. Aí eu comecei a ir para frente e aí eu comecei a ganhar confiança. E aí entrava nas provas cada vez mais confiança, cada vez mais segura. A Elaine também, a primeira vez que eu ganhei dela foi em Carlos Barbosa, uma prova muito disputada, uma prova muito forte lá. Entramos, acho que na penúltima subida, e aí eu fui para cima e ela ficou. Aí eu ganhei a prova, pronto, aí eu já tinha ganhado das melhores do Rio Grande do Sul. Né, aí eu já comecei a me destacar, e teve mais algumas provas que eu perdi, que eu ganhei, só que aí eu comecei a me firmar e entrar com mais segurança. Aí, como é que eu entrava, assim, eu nunca me achava melhor, eu tinha comigo que era segura, eu sempre fui muito reservada, mas eu sabia o que eu fazia de treino e sabia mais ou menos que eu ia correr junto até onde desce e depois eu saía, e aí eu fui adquirindo, assim, como é que eu via depois, eu entrava segura, tinha algumas, quando tinha, por exemplo, a Elaine, que competia na Argentina, que ela vinha para o Rio Grande, eu sabia que eu tinha que entrar diferente na prova, eu tinha que estar mais firme, não podia vacilar, porque ela era muito forte. Mas eu acho assim, as primeiras provas eu não esperava ganhar e ganhei, e isso foi me dando confiança para depois estar enfrentando essa outra situação de chegar numa prova e ganhar. Aí, eu fugindo um pouquinho daqui, na época tinha 2 gêmeas de Santa Catarina muito forte, elas me judiaram muito, elas vinham aqui no Rio Grande e ganhavam algumas provas. E principalmente provas curtas. O que acontece? Eu corria com elas, chegava nos últimos 400 metros, elas fugiam e ganhavam a prova. Eu corria junto, aí eu comecei a sair mais forte na prova. Comecei a judiar delas no percurso. Aí, quando chegava na finaleira, elas já não tinham o mesmo pique, daí eu comecei a ganhar delas. E aí, pronto, foi 1, foi 2, foi 3 provas, e aí depois elas encerraram a carreira, mas encerramos ali eu já estava bem mais adiante delas, mesmo nas provas curtas. Teve uma prova em Porto Alegre, que nós disputamos até o último 1000 a prova. Assim, mas assim, aquela prova de que ninguém larga.
né? O teu adversário não larga e você não larga. No último 1000 eu tive que ir para a morte mesmo, e aí eu consegui abrir. Eu me lembro que na época era uma prova que pagava bem, acho que era o Circuito Banco Real, e eu ganhei dela. E daí eu me lembro que na época eu liguei para o meu treinador e disse, eu ganhei da Lídia. Acho que, não, era a Lina e a Lídia, eram duas gêmeas. Não acredito que tu ganhou um 10.000 da Lídia. Não me lembro qual delas. E assim, foi muito disputada, e eu puxei, respondeu, acabei ganhando delas, e isso ia me dando cada vez mais confiança. Legal. Não, bacana. Doutor Jones, tem alguma pergunta a nível profissional aí para você fazer? É que agora as coisas se misturam com a Rosa profissional e a Rosa orientadora. Então, não sei se tu quer passar para a parte orientadora depois, que é a parte de treinamento específico, até parte de conceitos de treinamento. Aí não sei se tu quer já passar para outra parte depois, a gente bota junto daí. Pode ser. Rosa, e só para uma coisa migrar para outra, como é que tu falou, o professor Carlos começou a dar treinamento em 2015, né? 2015 que tu começou a fazer treinamento. A assessoria ela nasceu em 2015 também, ou ela nasceu depois? Não lembro, porque eu não sou da primeira turma, né? Então eu não sei, eu sou acho que da segunda ou terceira, não tô lembrado. Em 2015 eu comecei a passar treino, porque eu pensava assim, eu estou terminando a faculdade, e eu me lembro que quando eu comecei a faculdade de Educação Física, eu já disse assim, mas para que tu vai fazer Educação Física? Eu espero que algum dia tu ganhe dinheiro com isso. A única coisa que eu sabia é que o atletismo, a carreira em si ia terminar. Eu tenho curso técnico em enfermagem, mas aí eu ia ter que fazer uma reciclagem para trabalhar na área, ou ia fazer a faculdade de enfermagem, que é duas áreas que eu gosto, tanto a área da educação física quanto a área da enfermagem. E aí eu pensei, não, eu vou fazer educação física já que eu estou no esporte, mas eu não tinha ideia nenhuma do que eu ia fazer com a educação física. Trabalhar em academia, eu nunca gostei de academia. Trabalhar em escola, talvez, eu gostava mais de escola do que academia. Uhum. Mas, enfim, terminei a faculdade, aí em 2015 eu comecei a ver as assessorias aqui em Passo Fundo, surgindo assessorias, e eu pensava, puta, mas eu fui atleta por 15 anos, fui corredora, tenho vivência com os melhores atletas do Brasil, com os melhores treinadores do Brasil nos campos de treinamento que a gente fazia. E se eu não sei dar treino, então não é possível, né? Aí o que aconteceu? Eu já tinha uma base, porque quando eu tive a minha filha em 2012, e eu já tinha voltado a treinar com o Florenal, eu me lembro que quando passou o período e aí eu ia voltar a competir, eu lembro que eu chamei o Florenal aqui em casa e disse assim, bom, eu terminei minha faculdade, e agora eu quero ver o que eu aprendi entre a faculdade e os anos que eu vivenciei o atletismo, e eu vou começar a passar treino para mim. Então, eu já tinha, nesse período ali de 2012, virando 2013 até 2015, eu estava me treinando. E aí eu passei a orientar as pessoas, mas pessoas assim que corriam por saúde. Eu sempre tive essa noção de que o meu aluno não é atleta, né? Eu tenho que respeitar os níveis dele, os limites dele, e aí eu comecei, foi em 2015, mas assim, como eu não divulgo meu trabalho, com 4, 5, 6 alunos, e aí foram aparecendo mais alguns alunos, e aí alguns começaram a ter um destaque nas provas locais, regionais, e aí eu fui começando a tomar gosto, aí eu parei de competir em 2017, minha última prova foi em Carlos Barbosa, e aí eu comecei a trabalhar mais, né, investir mais em questão de trabalhar, eu comecei também a montar minha sala, né, e por aí foi. Na questão de treinamento, Rosa, tem alguma, da época que você treinava para correr e agora que você passa a treinar, tem alguma coisa que mudou radicalmente ou a espinha dorsal do treinamento é a mesma? Tiros ritmados, longos, fora a tecnologia, que é relógio, aplicativos, mas a espinha dorsal é a mesma ainda? Eu acredito que, assim, se falando em rendimento, a espinha dorsal é a mesma dos mais remotos lá, que a gente ainda vê citações em livros mais novos, a gente vê citações lá de 1970, 1950, citações de coisas que ainda permanecem hoje, e a gente vê coisas que mudaram de nome, mas se você procurar os livros mais antigos, tu vai ver que é aquilo ali que já estava lá, que já estava funcionando.
tentaram inventar algumas coisas, mas eu vejo pelos resultados dos alunos que ainda aquela origem lá é melhor do que alguns modismos que inventaram, ritmados, que são os princípios, as normas de treinamento ainda são básicas, com algumas mudanças, sim, mas, na verdade, ainda a origem é a mesma lá das antigas, eu até estava lendo um livro ali com citações de 1950, coisas que a gente vê agora, algumas trocaram de nome, mudaram um pouquinho, mas a base em si é a mesma, principalmente para os atletas de rendimento mesmo. Esses modismos que nem surgiu, essa questão do GPS, hoje em dia tem os aplicativos e tal, algumas pessoas se iludem muito com isso, né? Você tem que estar dentro da tua realidade. Você pode usar um aplicativo, você pode usar um GPS, mas você não pode fugir da realidade do teu resultado. Por isso que eu sempre digo para os alunos, o que manda é a pista, né? O que tu corre na rua, fora, se for uma prova assim oficial, oficializada, homologada, eu não sei se tinha 5, se tinha 6, se tinha 10, e a pista não, a pista ali oficial são 400 metros, então o resultado real sai dali, né? Mas a base mesmo do treinamento ainda é aquela antiga lá. E para a Rosa, o que manda mais? É volume ou é intensidade? E que tu acha que dá mais resultado? Depende do aluno, depende da prova que tu busca, e que assim, aí a gente entra nessa questão do princípio da individualidade biológica. Nessa questão que fala do volume ou da intensidade, isso depende muito do aluno. Eu, por exemplo, fui uma pessoa que treinei sempre rendi mais com volume do que com a intensidade. Para citar um exemplo, enquanto as minhas adversárias faziam tiros de 400 para 1,15, meu tiro de 400 era 1,24. Aí chegava na prova, eu ganhava delas. Mas isso depende de aluno para aluno. Já teve casos, por exemplo, de eu ir treinar lá em São Paulo com as meninas e, claro, que elas eram um nível superior a mim. Elas rodavam a 3,50. 3,50 para mque era quase uma competição. Eu não ganhava de todas elas na prova em si, mas algumas delas que treinavam naquela intensidade, eu ganhava delas. Isso tem que estar observando muito aqui, trazendo para o aluno. Tem aluno que vai render mais com volume, tem aluno que vai render mais com a intensidade. Aí você tem que observar toda aquela questão de tempo de intervalo, recuperação de frequência cardíaca, porque às vezes tu treina o teu aluno muito do limite e ele não vai responder, porque em vez de fazer a compensação positiva, ele vai, o que a gente chama de virar o fio, ele vai render menos. Daqui a pouco, se eu trabalhar com uma intensidade menor para ele vai conseguir correr melhor na prova. É importante você ir conhecendo o teu aluno. Beleza. Rosa, a verdadeira pergunta que o Jones quer te fazer é assim, ó. Faltam 8 meses para a maratona. Dia 1, o que eu faço até lá? Dia 2 e no dia 3, daí ele vai enumerar todos os dias até fechar a maratona, né? O ciclo. Brincadeiras à parte, eu vou intercalar umas perguntas nossas aqui com algumas que perguntaram no Instagram, tá? Então, eu vou fazer a primeira pergunta aqui do Gillard, que é lá de São Paulo, que ele perguntou que tem muito a ver com o que o Jones falou agora. O que é mais difícil de administrar a velocidade? Leve ou forte nas rodagens dos alunos? Eu acho que ele quis dizer, tipo assim, como é que faz para administrar essas rodagens para os alunos, para eles definirem o que é leve e o que é forte, quando tu passa para eles? Uma ideia assim, ó, o que é leve, digamos, para o Ângelo e o que é leve para o Jones, para mais ou menos isso? Perfeito, seria mais ou menos isso. Isso aí. Tá. Quanto é que o Ângelo tem na competição? O Ângelo corre a 4 por 1000 na prova. Como é que ele vai rodar, por exemplo, a 4,20? Ele está muito próximo do ritmo de competição dele. Aí eu vou administrar a rodagem dele mais leve. Ele está muito próximo da competição. Vai ter alguns treinos que eu posso estar colocando ali 80%, 90% da frequência cardíaca máxima dele, simulando próximo do ritmo de prova. Mas a ideia é que se administre abaixo, bem abaixo do nível de competição na prova, as rodagens. Outra questão, às vezes as pessoas não sabem o que é um treino regenerativo. O que é o leve para mim é forte para o outro, mas é muito individual. Por exemplo, daqui a pouco o meu regenerativo é 5 por 1000, o regenerativo do outro lá é 6 por 1000. E é interessante você administrar isso durante a semana. Você pode fazer uma rodagem mais forte, dependendo do ciclo de treinamento que o aluno está, da fase de treinamento, encaixando com os tiros. Pode fazer 2 treinos, uma intensidade forte e uma intensidade média, seguidos. Mas aí depois tu tem que fazer a recuperação. Não sei se eu respondi.
Respondeu sim. O cara que compete uma meia maratona para 4:30, ele não pode rodar 4:30, né? Fazer uma rodagem. Por mesmo que seja a meia maratona, tudo bem, meia maratona tem 21 quilômetros. Mas se ele vai sair rodar 12 e ele rodar no mesmo ritmo, tá errado. Não, de jeito nenhum. Ele tá no ritmo de prova dele. Ele vai ter que rodar no 5 por 1000, talvez um 4:50. Ele vai render na prova melhor e talvez a gente consiga baixar esse 4:30 da meia dele do que ele querer rodar tudo a 4:30. Ou tá fazendo os treinos a 4:30. E principalmente, às vezes eu vejo uns alunos que não sabem o que é o regenerativo, né? O regenerativo é um trote, é o leve, é um 5 por 1000, é um ritmo confortável. Quanto é que é o regenerativo? É o que você sentir sobrando, confortável, que você está trabalhando ali, resumindo, a 60% da sua frequência cardíaca. Né? Não a 80%, 90%. Tá, eu não gosto de entregar as pessoas, mas tu tá rodando errado, Gilberto. É que ele roda forte. Ele roda bem. Eu te dei bem o exemplo do que ele faz, ó, por isso que eu falei que... Aí você não descansa, você não faz a compensação. Como é que você vai rodar a 80% da tua frequência cardíaca máxima? Não tá certo, né? Aí tu prejudica um próximo treino. Tu acha que tu fez um treino bom... E daqui a pouco você não consegue, você chega lá na prova, você tá esgotado, você já gastou tudo que você tinha, chega lá, em vez de correr bem, você vai fazer um resultado negativo. É o famoso. Eu escutei na maratona de Porto Alegre de 2016 a Rosa falando. Não lembro quem que estava chegando ali que ela conhecia e ela falou. Ela correu a prova. Ele correu a prova no treino. Que ele chegou lá já com a prova corrida. Não tinha. Sim. Ele tinha... Por que eu falo isso? Porque isso aconteceu comigo. Foi em 2006. Eu fiz treinos absurdos. Eu fiz treinos que chegaram a durar mais de 2h30 entre rodagem, e eu fazia os exercícios de base e fazia tiro intercalando exercícios e treinos, exercícios e tiros na pista. Eu cheguei esgotada na maratona, eu corri toda a maratona no treino. E depois que eu fiz o período de compensação, daí eu soltei o treino, eu cheguei lá e ganhei a maratona de Curitiba, porque daí o meu organismo tinha se recuperado. E para Porto Alegre, que a ideia era correr para 2:38, eu corri 2:44, sofrendo muito. E, Rosa, é que agora vem a pergunta agora, né? A gente vai misturar, vai ficar misturado, não importa. Mas, de todas essas que tu correu, qual que tu achou, assim, a mais rápida? Dizem que Porto Alegre é mais rápida, ela é mais rápida mesmo, Florianópolis é melhor, que Blumenau também falam que é bem plana, não sei se é Blumenau que é plana ou não, acho que é. Blumenau, na época, era das mais planas, hoje não tem mais essa prova. Eu acho que Blumenau tinha um melhor percurso, Porto Alegre também é bom, mas Porto Alegre, eu tenho 2:41 como melhor em Porto Alegre. Porto Alegre, eu gostava de correr ela quando ela chegava no Parcão. Ela tinha uma rampinha. Era outro percurso. Ela tinha uma subida ali no final. E eu preferia muito mais aquele percurso, mas maratonas assim, em termos de Brasil, Blumenau é bom de correr, Florianópolis é bom de correr, só que Florianópolis tem a questão do vento. Porto Alegre, ela tem algumas subidas a mais que Florianópolis, mas também é bom de correr, tanto é que eu não sei se no feminino o melhor tempo do Brasil em maratona ainda é de Porto Alegre. Eu não quero mentir agora, não sei se não é uma queniana com 2:32, não tenho certeza. Mas eu acho que o recorde brasileiro em maratona feminina de tempo, eu acho que é Porto Alegre. Então, sem dúvida, aqui as do sul do Brasil, né? Lá para cima já é bem mais difícil, porque daí entra a questão do clima também, né? Rio de Janeiro, por exemplo, São Paulo, sempre interfere bastante a questão do clima. Sim. A Marinelza aqui falou que ela não tem perguntas, ela só tem que agradecer o que você fez por ela. A Mariana, que é outra aluna tua, perguntou como é que faz para ter um braço definido que nem você tem. Olha, se eu responder para vocês que é o funcional trabalho doméstico, sério? Viu, Anjo? Vai limpar o banheiro, Anjo. Cara, o que eu mais faço aqui em casa é lavar a louça e serviço doméstico. É a escova, é esfregar a roupa, esfregar a calçada, é isso. Ah, não, calçada não, calçada não dá, não tem jeito. Daí eu tenho um cara aqui que eu acho que ele queria uma consultoria grátis, tá? Ele mandou 4 perguntas para ti.
Ele é da Bahia, tá? O nome dele é Thiago. E a primeira pergunta dele: como o amador deve estabelecer o seu ritmo de prova? Tá aí uma coisa assim, ó, uma curiosidade, que a Rosa sempre me falou: acho que tu pode correr tanto na prova. Vai dar tal tempo, vai dar entre tal e tal tempo. Ela nunca se apegou a um pace fixo, né? Rosa, literalmente é pelos treinos, como é que tu faz para se basear nesses tempos assim? O treino, ele te dá um feedback bem, bem interessante. Agora, alguns treinos mais fortes não respondem na prova, porque tem o treino e tem a questão de você acreditar naquilo que tu está fazendo. Para saber determinar mais ou menos o quanto meu aluno pode correr ou não, eu preciso conhecer e avaliar pelos treinos. Como é que foi a recuperação dele durante os treinos, questão de frequência cardíaca, se o treino foi muito sofrido ou não. Às vezes ele fez um baita treino, mas foram todos no limite. Isso não quer dizer que daí ele pode chegar na prova e não correr nada daquilo que a gente tinha feito a expectativa. O treino, ele te dá um feedback, mas não é só o rendimento do treino. Daqui a pouco, tu fez um baita treino, mas tu chegou no teu limite, esgotado. Né? Vai compensar muito melhor se tu fizer um treino 80%, 90% do que chegar no limite. Então, tu vai fazer essa média de treino conhecendo o aluno no decorrer do treinamento. Aí você vai poder ter uma base. Nunca vai ser um tempo fixo, porque tem vários fatores que podem influenciar no dia. Primeiro que tu tem que entrar na prova bem, tem que estar descansado, tem que estar bem alimentado, não é só o treino, alimentação, é descanso, tudo isso é somado ao treino, não é uma coisa só isolada. Para mim, determinar o tempo estimado que ele pode estar fazendo na prova ou não, às vezes pode ser melhor, ou como pode ser pior, dependendo de vários fatores, alimentação, descanso e o treino em si. E por isso que eu gosto de acompanhar o meu aluno na pista, porque daí, assim, eu às vezes prescrevo um treino que, tá lindo esse treino, você, assim, entre aspas. Mas aí eu não estou acompanhando o meu aluno para ver como é que ele está chegando nesse treino. Aí ele me manda, não, os tiros saiu para o tempo, saiu um pouco melhor. Mas eu não sei, por exemplo, se quando ele chegou para largar o próximo tiro, a frequência estava recuperada ou não, se ele largou acima da recuperação, ou se daqui a pouco o tiro saiu, mas ele deu uma alongadinha no tempo de intervalo, tudo isso interfere, tudo isso influencia, né? Por isso que o acompanhar o aluno é a melhor coisa para tu saber dizer qual é o teu ritmo que tu pode ir lá e correr essa prova, se é 5 por 1000, se é 6 por 1000. Então, os 200 de intervalo de trote é trote, não é caminhada, né, Rosa? Não, trote é trote, caminhada é caminhada. Tá, fica no ar aí. O cara sabe de quem eu tô falando, não vou citar nomes aqui. Daniel. Às vezes, assim, eu faço um baita treino, mas daqui a pouco o meu intervalo tá quase, por exemplo, um tiro de 1000 ali que é para 4 por 1000, aí daqui a pouco eu tô fazendo 3 minutos de intervalo, né? Daí não dá. E dar um tiro no banheiro e voltar também não vale como intervalo, né? Não, e também já ouvi falar no tal do longão intervalado, né? Mas eu não concordo com isso, mas já vi falar. Tu vai pro longão e daqui a pouco tu para tomar água, tu amarra o tênis, tu vai no banheiro, daí já não é longo, né? Não vai. Se tu for fazer isso na prova, vale, mas tu não vai fazer isso na prova, né? Tu não vai parar para tomar água na prova. Não, assim, poder pode, mas o cronômetro da prova tá correndo, né? Ele não vai parar por ti. Assim, fazer isso em prova eu nunca tive problema com isso, você adapta o teu organismo, teu relógio biológico para funcionar direitinho. Nunca tive problema com isso em prova. Aí você adapta a tua alimentação, você adapta o teu horário, por exemplo, vou tomar café, vou correr uma prova. Quanto tempo eu preciso entre o café para fazer digestão, para isso não ter interferência no meu rendimento ou na prova? O que eu vou me alimentar antes da prova? Eu vou adaptar isso, eu não vou fazer novidade no dia da prova. Eu vou adaptar isso no treino e eu vou estar me conhecendo para não ter problema. Daqui a pouco, no meio da maratona, eu tenho que ir para o banheiro. Pode acontecer, mas a gente procura evitar isso, se conhecendo nessa questão de horários e do que eu vou me alimentar antes de uma prova, antes de uma maratona. Alguma vez aconteceu contigo, Rosa? Nunca tive esse problema. Nunca? Questão de interferência numa prova em função disso. Eu tive uma colega uma vez que eu agradeci. Nós fomos correr uma prova, uma rústica em Erechim, e ela veio lá do Paraná e ela almoçou carne de porco de meio-dia para correr de noite, né? Daí, né? Daí não tem, né? É o que eu falo, você se conhecer.
Conhecer o teu organismo. Carne de porco não vai dar nada, né? Vamos jantar aqui. O bom é que era uma adversária forte, né? Eu agradeci. Sim, ela teve que dar uma encostadinha. Teve que parar, não. Começou a se sentir mal, né? Mas eu ia falar que teve aluna tua aí que já teve que parar no banheiro para ir em prova aí na Pampulha, mas ela não era tua aluna na época ainda. Foi antes de te conhecer. Quebra o teu ritmo, o relógio continua correndo. Não adianta você parar meia hora, e deu meia hora, sei lá, 5 minutos, que nem uns param, e daí continua a correr, daí conta o tempo líquido. Não, né? Não tem como, né? O Thiago tem a segunda pergunta do Thiago aqui, Rosa. Como deve ser a sensação de esforço do maratonista no primeiro terço de maratona? Sobrando. Tu fala sobrando, né? Tu fala sobrando, mas, por exemplo, o sobrando tem um pace determinado, né? Que nem quando eu fui correr a minha, a gente conversou sobre o pace, tinha o pace determinado. Sim. E esse sobrando em cima do pace que foi determinado. Se tu passar o primeiro terço da maratona já sentindo o ritmo, não vai dar bom, né? Porque falta mais de 20 quilômetros. Acho que é você ir sentir cada vez mais. Eu já vi quebras, por exemplo, de virar a segunda meia maratona e quebrar 10 minutos. Você tem que passar a primeira meia sobrando que eu quero dizer é fácil. Você está correndo... Não, a gente não está falando de mim aqui, Rosa. A gente não está falando de mim aqui. A gente não está falando de mim aqui ainda. Aí, por exemplo, isso que a maratona ela começa do 35 ao 37. Às vezes você chega no 35 e acha que está bem, e chega no 37 tu está pifado. Eu tenho que passar a primeira meia correndo tranquilo, né? Se sentindo bem. Nem sempre isso acontece, isso depende muito da tua preparação, para tu conseguir, bom se conseguisse negativar a segunda meia. Quando eu corri Blumenau, eu negativei a segunda meia, que na época o meu treinador disse assim, tinha uma queniana, uma outra maratonista muito experiente, ele me disse assim, tu vai junto com elas são mais experientes que tu, na pior das hipóteses, tu é terceira, né? É terceira. Aí nós chegamos no quilômetro 30, eu estava correndo fácil junto com elas. Aí passou um cara que era conhecido, que na época o masculino largava junto com o feminino, e disse, bora, Rosa. E eu entendi que era para ir junto com ele. Daí eu abri e comecei a correr 3,45. Aí só abri, naquela época eu era inexperiente ainda. E aí ganhei. Ainda bem. Nessa época, mas é questão de você se conhecendo, né? Começa a se conhecer, começa a conhecer outra pessoa, o teu potencial, porque às vezes tu tá correndo forte e não aprendeu a sofrer, tu não vai chegar no teu limite, mas às vezes se você der uma puxadinha, o teu corpo vai responder, né? Tu não pode correr esgoelado, mas também não pode deixar tão frouxo, e a maratona, a ideia é que se passe a primeira parte solto, sobrando esse mais tranquilo, digamos, e aí tu começa a ir tirando aos pouquinhos. Se o teu treino responder que tu tiver uma boa preparação, tu vai conseguir manter o ritmo, mas vai saindo aos poucos. Aprender a sofrer longão, Rosa? O longo e o mental. Principalmente o mental. No mental, a maratona é muito mental. Às vezes você tá com uma boa preparação, mas chegou na determinada, o diabinho aquele começa a dizer o que tu tá fazendo aqui, mas tu não precisa sofrer, mas tu não vai manter o ritmo, tu não vai aguentar, tu tem que ter uma preparação mental e trazer lá, não, mas no meu treino saiu, eu tô bem preparada e eu saí para tanto e eu vou fazer tanto. O mental influencia muito na maratona, essa preparação mental desde na questão treino, eu mentalizava o meu treino da semana, eu sabia que eu tinha 3 tiros de 5.000 para tal tempo e eu começava a mentalizar aquele treino, eu tenho 3 tiros de 1.000 para tal tempo e vai sair para tal tempo. Esse mentalizar influencia muito, principalmente em provas longas. Tu não pode ficar, meu Deus, é 42, eu não vou aguentar, ou é 42, ainda falta muito. Tu tem que correr quilômetro a quilômetro, porque quando tu chega lá no 30, 35, é mental. É o controle mental. Prova de 5 km, quando tu chega na metade na metade dos 5.000, falta só 2,5 km. Daí se tu se arrepender, falta pouco, né? Mas na maratona, se arrepender, falta 30.
Terceira pergunta do Thiago aqui. Treinar apenas rodagens em percursos longos resulta em melhora da capacidade física? É isso. Depende do estágio do aluno. É muito interessante você ter uma base de rodagem para depois começar a explorar os treinos de velocidade. E nessas rodagens, nesses treinos de rodagem, você pode alternar ritmo também. E isso te dá uma condição muito boa também. Mas isso depende muito do estágio que está o aluno. Se ele é iniciante, se ele já tem uma bagagem de treino, se ele já está mais lá na frente, mais tempo de treinamento. Mas dá para evoluir, sim. Sim. A quarta pergunta. Thiago, depois a gente vai mandar o Pix da Rosa para ti, tá, Thiago? A quarta pergunta do Thiago aqui. Treinar 6 vezes corrida ou 4 vezes corrida mais 2 vezes fortalecimento. Qual o melhor? 6 vezes corrida. Ou 4 vezes corrida mais 2 vezes de fortalecimento. 6 vezes corrida. 6 vezes corrida. Aí, gostei. Mas assim, 6 vezes corrida dentro da pergunta dele. Mas Sim. Se é uma pessoa, digamos assim, uma pessoa que tem trabalho, não é um atleta profissional, 5 dias por semana dá para ter um bom rendimento. Nesses 5 dias, tu pode fazer alguma coisa assim de reforço, num dia de treino mais leve, mas nada assim, de muita carga. Bom seria mesmo um trabalho de trabalhar pesos do corpo, né? Abdominal, coxa, panturrilha, os mais específicos. E a gente trabalha força. Deixa eu anotar aqui, então. A gente trabalha. No período competitivo, eu nunca fiz reforço em academia. Eu fazia o treino de base, e o meu trabalho de reforço eram os educativos, né, que ele recruta fibra muscular, e as subidas, né, treino e subida, e estrada de chão. Esse era o meu trabalho de força. E abdominal, que eu sempre fiz abdominal, né, a vida inteira abdominal. E o funcional em casa, né, o trabalho funcional em casa também sempre teve presente. Eu tinha alguma dúvida, agora acabou tudo, Ângelo. Mas entre você fazer 4 dias, se você quer render na corrida, fazer 4 dias de corrida e 2 dias de academia, fique só com os 4 dias de corrida e descanse os outros dias, que vai render bem. Vai render melhor. Sim. Agora aquela pergunta, Rosa, para... Não sei se tu vai ficar em cima do muro ou não. Atleta amador. Tá? O profissional tu já me respondeu. O profissional não precisa de academia. Tu não fazia, já provou que não precisa. Eu não fiz, mas tem alguns que fazem. Tem alguns atletas profissionais que fazem. Alguns corredores profissionais. Mas o amador, tu acha assim que que nem tu falou, de repente um pouca carga em dias de treino leve, né? Mas tu acha assim que é realmente necessário? Ou se ele se dosar, porque assim, o aluno é meio bicho, sabe que a aluno é a pior praga que existe, né? Tu dá treino leve, ele vai lá e soca a bota, né? Então, se ele dosar mais bem de acordo com o que tá na planilha, a chance dele se machucar é baixa, mesmo ele não fazendo academia? Ou isso não existe? Assim, a chance pode ser baixa, treinando. Ou complicou? Treinando e não fazendo academia. Se ele seguir a intensidade que o treinador dele prescrever, e se o treinador dele for bem ponderado, não vai se lesionar. Ou minimiza a questão da lesão. Não necessariamente tenha que fazer reforço para evitar lesão. Sim. Eu tenho alguns que nunca fizeram academia e também não se lesionaram, só que não são alunos que buscam rendimento em provas, são pessoas que correm para si, correm para participar da prova, mas não buscam rendimento, não fazem academia. Aí depende, por exemplo, se tu seguir o que está na planilha, dificilmente tu vai se lesionar se o teu treinador for bem condizente com a tua realidade. Os que buscam rendimento são os que mais se machucam, né? Porque são os que mais estão no limite, assim. Normal, porque quanto mais intensidade você busca, mais suscetível você está a se lesionar, né? Sim. E aí tem que ver essa questão quando se faz o reforço, administrar o teu treino de reforço com o teu treino de corrida, porque daqui a pouco ele quer fazer treino de corrida de manhã e de tarde vai para academia, ou vice-versa, daí fica complicado. Tu tem que saber ponderar as coisas. Perfeito. E alguma pergunta aí, Jones?
Eu tenho... Não, essa última aí foi, para mim, foi... A cerejinha no bolo? Não, eu tenho algumas perguntinhas mais rapidinhas aí. Mas, Rosa, quando os alunos vão te procurar, tá? Vamos falar de pangarés agora, metidos a corredor, tipo eu e a Marinelza, tá? Lá em 2016, janeiro de 2016, 2 loucos chegaram para ti, a gente quer treinar contigo, e a gente já tem a gente te deu uma lista de umas 20 provas, mais ou menos, em 4 ou 5 meses, não lembro. Nós já tinha, assim, até junho, nós tinha prova já. E eu me lembro que tu praticamente enlouqueceu, né? Mas já chegou com aquilo no pacote para ti. Mas assim, esse perfil de aluno, tá? Agora encaixando eu e a Mari nele, assim, que busca o rendimento, que não necessariamente chega cheio de prova, ele mais te desafia a elaborar um treinamento para fazer ele render, ou ele mais te dá preocupação? O que esse louco está pensando da vida? Esse aluno que ele confia naquilo que eu vou propor para ele é bom de trabalhar. Ele desafia em certos critérios, mas é bom de trabalhar. O que é ruim de trabalhar é aquele aluno que quer melhorar e quer correr tudo que é prova. Aí tu tem que escolher uma coisa ou outra, e além do risco maior de se lesionar. Quando você consegue conscientizar o aluno de que para ele evoluir, ele precisa selecionar as provas, aí é bom de trabalhar. E principalmente, outra coisa que é bom de trabalhar é quando o aluno acredita no teu trabalho. Agora, quando ele fica, por exemplo, tu prescreve uma coisa para ele, mas daí ele viu um treino lá na internet. Daí ele viu o fulano falando isso. Aí fica difícil, porque você ou acredita na pessoa com quem tu está treinando, ou daí você vai pegar o treino dos outros. E isso acontece. Mas eu estou treinando fraco e o fulano roda forte. Você é você, o fulano é o fulano. Tem que ver o que tu quer. Mas eu gosto dos desafios e, por exemplo, assim, a Mari foi bem interessante, porque, assim, o quanto a Mari evoluiu é muito gratificante para mim, principalmente na maratona de Nova York que ela foi, né? Naquela maratona, ela treinou bem. O treino dela foi perfeito e não teve nem exagero de treino. Ainda tem muito mais coisa, teria muito mais coisa para explorar em termos de treino dela. Só que para aquele momento, para não atropelar, era aquilo. E ela foi lá e respondeu além da expectativa. Quer dizer, o treino serviu para ela. Agora, daqui a pouco, se a gente tivesse treinado mais forte naquele momento, talvez ela não respondesse tão bem quanto respondeu. Então, ali tudo funcionou. Agora, por exemplo, nessa prova que ela foi a última ali da Up Hill, da mesma forma, a gente fez uma prova para ela ir lá e completar a prova. Só que o treino dela saiu. Eu me lembro que os que eu presenciei, teve um que foi sofrido. Os outros saíram um pouco melhor que a estimativa. Né? Então, também surpreendeu positivamente. Então, isso são desafios, que ela me propôs, eu me preocupei muito quando ela falou na distância em fazer essa prova, né, na questão, porque eu sempre penso na questão saúde primeiro, né, mas aí, se não fosse eu, seria outra pessoa. Ele disse, então, vamos trabalhar. Aí, respondeu positivamente, só que o treino, os que eu acompanhei, saíram, né, então, foi um conjunto, né, ela respondeu super bem. Eu me lembro que na Maratona de Nova York nós estávamos conversando, que eu mandava no grupo da assessoria ali, daí nós conversávamos também no privado, e ninguém estava, todo mundo meio que não acreditando no ritmo que ela estava sustentando, né? Ela estava correndo 5 por 1000 até o 38, 39, mais ou menos. Então, ela foi muito melhor que todo mundo imaginava. Foi melhor que a expectativa, a mesma coisa. Eu tracei a gente mais ou menos estima pelo treino e o tempo que ela pode estar fazendo, e ela foi bem melhor do que eu tinha estimado. O treino saiu bom. Uma prova que ela fez, acho que foi uma semana antes também, deu uma segurança boa de que ela estava bem, que ela iria correr bem. Aí tem outros fatores, tem a viagem, tem a alimentação, tem fuso horário, né? Tudo isso pode influenciar de forma negativa, principalmente fuso horário, a viagem, a alimentação que muda. Mas, enfim, foi melhor do que a expectativa que a gente esperava. Só que o treino dela saiu muito bom. E eu lembro que não, assim, se eu for pensar em volumes, agora na Up Hill eu atropelei umas questões de volumes ali, coloquei mais volumes, e ela respondeu bem. Isso nos dá uma boa expectativa para uma próxima maratona, se a gente conseguir trabalhar com tempo, né? A gente precisa ter esse tempo
para periodizar direitinho e não atropelar. Ela tem margem para fazer mais quilometragens na semana. Sim. Tem mesmo. E, Rosa, quando o teu aluno chega para ti e fala bem assim, pois é, eu tô pensando em fazer tal prova. Te empilha um monte de prova, tá? Que nem tem vários por aí, espalhado no Brasilzão de Deus aí. E o que que tu faz? Só chora, tu dá risada, tipo assim, não tem o que fazer. Porque tem pessoas assim que gostam de competir, não gostam de treinar. Literalmente é isso, né? Mas e o que tu faz nesse caso, assim? Quando o aluno, que nem nós lá no início, te empilhou um monte de prova. A gente empilhou um monte de prova, assim. Como é que tu faz para escapar disso? Tem alguma coisa ou tu... Não sei se tem alguma coisa que dá para fazer para escapar disso ou não. Diga aí. Tu tem que passar real quais são os teus objetivos. Uma vez eu ia ser totalmente contra esse monte de prova. Agora eu estou mais flexível. Se tu quer fazer, dá para fazer, mas é tais consequências que tu vai ter. E a nossa evolução não vai ser a mesma. Uhum. E depende muito do aluno, porque tem aluno que você vê que a pessoa pode evoluir, só que não dá para continuar com aquele sistema de muita prova. Aí eu estou passando a real. Estou com alunos agora que a gente podia estar muito melhor, mas gostam muito de competir, eu já falei. Eu tive que mudar teu treino, seu treino, se você não fosse competir, seria esse, como você vai competir é esse. E Marcou? Aí a gente tem o tempo que tu almeja lá nessa prova, é provável que não vá sair em função do que a gente teve que mudar, porque você quis ir em tal competição. Eu estou passando a real. Uma vez isso me indignava, porque eu sei da capacidade do aluno, eu sei do quanto que ele pode evoluir, tenho segurança, no caso, nisso, mas aí eu tenho que trabalhar, digamos que contra aquilo, os meus princípios, fazendo o treino porque ele quer competir. Aí eu vou passar o treino que ele possa ir lá e competir, mas não vai ter um resultado, talvez, que ele almeje em função de um acúmulo de provas. Ou das distâncias também. Alguém está preparado para correr um 10 mil, um 5 mil bem, a gente ainda pode tirar mais um 5 no 10 mil, mas eu quero correr uma meia. Bom, então a gente vai ter que mudar os planos. Sim. E por tu ter corrido profissionalmente, o aluno que busca essa melhora na performance, vamos esquecer as provas, tá? Vamos esquecer esse volume grande de provas aí. Mas aquele aluno que busca evoluir, assim, os seus tempos pessoais, ele, como posso dizer assim, ele te dá uma... Quando ele atinge, ou quando ele chega muito perto, ele te dá uma sensação de realização também? Com certeza, é um trabalho muito gratificante para a gente, quando a gente vê a evolução do aluno e quando a gente traça uma meta e a gente consegue alcançar. Isso não tem, digamos assim, valor que pague, é uma realização pessoal e profissional, porque Sim. A gente está sempre buscando, assim, estou sempre buscando evoluir enquanto orientadora de treino, a gente não fica parada no tempo aplicando as coisas que eu vivenciei, a gente está sempre estudando, está tentando atualizar, embora as origens, como a gente falava lá no início, são as mesmas, as citações, os treinos, as origens dos treinos, mas a gente está sempre procurando melhorar. Por exemplo, um aluno, você chegou num determinado patamar com um aluno, e o que eu vou fazer com esse aluno agora para ele continuar evoluindo? Eu ainda consigo tirar alguma melhora desse aluno? Tudo isso a gente tem que estar pensando, porque vai chegar num ponto que ele vai estagnar. Aí o que eu faço para a gente tentar subir mais um degrau? É uma constante. Sim. Rosa, lá em 2018, lá eu fiz a primeira vez e a última vez que eu fiz abaixo de 40 nos 10 quilômetros, tá? E eu me lembro que quando a gente foi conversar contigo na pista da Brigada, lá antes de ir para Porto Alegre correr a prova, tu falou para mim, abaixo de 40 lá, né, Ângelo? E eu não acreditava, eu não acreditava, eu cheguei lá e saiu abaixo de 40, né? E Florianópolis foi a última que eu corri também, 10 km na rua, daí já deu 41 ali, mas foi um dia que deu tudo errado. Mas, enfim, a pergunta que eu quero te fazer, 38 e 50, 38 e 49, nós conseguimos fazer ainda ou não? 39 e 10, primeiro. Não, eu preciso de 38 com 40, Rosa. Tu não tá entendendo. Rosa, tu não tá entendendo. 38 com 49. Eu consigo ou não?
Antes do 39,49, nós temos que passar por um 39 baixo, né? Então, muita coisa ali para fazer. Tá. Antes disso, eu preciso daqueles 5.000 a 350. Assim, 5.000 dói tanto, Rosa. Expectativas, e a gente já teve próximo disso, já teve preparando para isso, e sempre tiveram intercorrências. Sim. Né? Isso, eu vou te dizer que isso é um desafio pessoal meu, esses 350. Eu tô achando que eu vou deixar a Rosa frustrada, hein? Eu não sei se do meu aluno. Por que eu tenho essa nota? Porque eu sei que ele é capaz. Sim. Mas desde que ele siga, que ele acredite. Por exemplo, é 10 quilômetros para tanto de treino, é 10 quilômetros para tanto. Mas eu estou me sentindo bem, é 10 quilômetros para tanto. Se tu terminar o treino sobrando, melhor. A gente tem margem para tirar depois. Mas eu diria que no último 5.000 que eu tentei na pista, que é o ano passado lá, até a 10ª volta eu estava acreditando. Na 10ª deu um PT lá, deu um probleminha. Mas já deu uma melhorada. Né? Melhorou bastante. E eu acredito que isso é uma meta pessoal minha, assim. 10.000 daí vai ser uma consequência, né? Mas a gente não vai por 38 lá, cara. Vamos passar por 39 embaixo. Mas só fala pelo menos para enganar a audiência, assim, que um dia a gente chega lá, 38,49, Rosa. Dá para fazer um dia chegar lá, né? Vamos fazer os 5.000, daí... Caramba, ela não vai falar isso. Beleza. Doutor Jones, o senhor tem alguma outra pergunta para fazer para a Rosa? Podemos liberar ela aí? O que o senhor acha? Não, para mim está ótimo. Foi muito esclarecedor todas as dúvidas, principalmente a última parte da parte entre treino e fortalecimento, para mim foi. E também responder ali a parte de volume, que uma última pergunta, então, essa parte, tu vê que tem, tu realmente vê que tem aluno que funciona mais com volume ou com velocidade, ou assim, os treinos são meio parecidos para todo mundo, depende, assim, tem 3 alunos que vão correr 5.000, por exemplo, os treinos são parecidos, mas as intensidades mudam só. Muda as intensidades. Eu vou te dar um outro exemplo. Quando eu trabalhei na UX, treinei na UX, eu fui fazer um teste lá. Fomos eu e o meu colega, na época, o Claudir. Nós éramos os melhores da UX. E aí nós tínhamos 2, que era a Luciana, posso citar o nome aqui, e o Pazato. Eu e o Claudir fomos lá, nós fizemos o teste de lactato na pista e depois nós fomos para a ergospirometria. Baseado no nosso resultado ali, ele fez a prescrição do nosso treino. Muito mais, assim, muito forte. E aí, o que acontece? O nosso treino era o mesmo, exatamente o mesmo para esses outros 2 alunos, só que eles não suportavam essa intensidade. Então, o que aconteceu? Em vez deles evoluírem, eles regrediram, né? Então, assim, é muito individual. Daqui a pouco, eu suporto um determinado nível de treino, e o meu aluno, aliás, o meu colega, não vai suportar. Essa relação volume-intensidade é outra coisa. Por exemplo, essa minha colega, ela corria bem, ela tem 2,48 na Maratona de Porto Alegre, é respeitável, principalmente nos dias de hoje. Só que para ela funcionar, para ela render, ela não podia fazer as mesmas distâncias que eu fazia, o mesmo volume de treino. Eu cheguei a correr próximo de 200 quilômetros numa semana. Ela correria bem o limite dela, que foram 2,48, fazendo em média 140, 150 por semana. Se ela fizesse o mesmo volume que eu, em vez de correr esses 2,48, ela ia correr lá próximo de 3 horas. E isso eu observei durante, assim, a sequência, que a gente é muito próxima, muito amiga, e eu comecei a observar isso. Outra questão, assim, depois de uma maratona de Porto Alegre, depois da maratona, fim de semana seguinte, tinham 10.000 na pista. O nosso treinador mandou fazer um volume de treino durante a semana maior, só que daí eu já estava me conhecendo. Opa, eu não vou fazer, eu vou só trotar. Eu só trotei, fui lá e corri 34 e pouco no 10.000. Aí, essa minha colega não entrou entre as 5, e ela tinha condições de entrar entre as 5, só que ela fez o treino mandado pelo treinador, ela fez o treino determinado. Eu, como já me conhecia, eu fiz a menos. Eu já sabia que eu ia render mais se eu descansasse.
Às vezes vale mais o descanso do que o treino, dependendo da situação que você está. E no dia a dia com os teus alunos, tu consegue ver quem responde mais por tempo e por intensidade, por volume ou por intensidade? Teu conhecimento já consegue. Alguns eu estou trabalhando com menos volume e mais intensidade. Já outros eu sei que eu posso aplicar mais volume que eles vão conseguir responder. Agora tem outros que se eu aplicar mais volume, ele já vai me dar um resultado negativo. Né? Sim. Então, à medida que tu vai trabalhando com o teu aluno, tu vai vendo o que ele responde melhor. A mesma coisa, treinos de tiro, treinos de ritmo, o que funciona melhor para o meu aluno? O intervalado ou o ritmado? Como é que que resposta ele vai me dar se eu trabalhar com ele com ritmado ou intervalado? Alguns respondem muito bem o ritmado. Eu gosto muito de trabalhar com ritmado. A intensidade vai variar de acordo com o nível de condicionamento do aluno. Às vezes o ritmado vai funcionar melhor para esse aluno do que o tiro, do que o intervalado. Uma pergunta, tu treina aluno à distância? Treino. Alguns. O Marco? Mas o Marco é distante, mas ele é relativamente fácil. Assim, ó, o Marco dá para dizer que é a distância, porque muito pouco eu acompanho os treinos deles, até ultimamente eu não tenho acompanhado. E aí o que acontece com o aluno na distância? Ele te diz que fez o tiro para tanto. Eu estou acreditando que ele fez o tiro para tanto, mas aí eu já não sei se ele fez para tanto, e se daqui a pouco eu passei 5, ele fez 6, ou fez 7, se eu passei 10, 12, ele fez 18, 20, se ele me passa que rodou a 4,30, eu não sei se ele rodou a 4,30 ou mais forte. Então, aí tem que haver uma confiança entre o orientador e o aluno. Vou te mandar o Strava dele, Rosa. Mas aí eu já tenho alunos assim, e mais ou menos assim, ó, outra coisa. Você sabe que o teu aluno está mentindo para ti, né? A gente sabe porque eu fui aluna de corrida e eu lembro que meu treinador dizia às vezes, Rosa, hoje é descanso, e daí eu me escondia para ir trotar, e daí sempre tinha alguém que me denunciava, né? Ou então, tantos tiros e tu pensava. Na época eu tinha uma crença assim, tiro de 1000 não pode ser menos que 6, né? Se for menos que 6, não é treino. Eu tinha essa concepção comigo. Hoje eu sei que não, daqui a pouco 3 tiros de 1000, dependendo da situação da intensidade, pode valer tanto quanto 6 de 1000. Mas na época eu não podia fazer menos que 6. Se um outro treinador lá passava 5, não, eu vou fazer 6, 5 é muito pouco. E alguns alunos ainda têm essa mentalidade que eu na época tinha. Agora, quando você passa a ter um nível de conhecimento maior e começa a vivenciar e entender mais as coisas e dar um crédito para o teu orientador, aí tu começa a ver a real. Às vezes está sofrendo à toa. E nem esse meu aluno. Daqui a pouco, um aluno que seja, está fazendo treinar mais, daqui a pouco ele vai pagar com uma lesão, né? Ou daqui a pouco vai chegar num ponto que ele vai fatigar e em vez de render, ele vai piorar. Aí vai pagar assim, aquela história, né? Vai sofrer. Rosa, em relação... Todo mundo aqui que escuta a gente, tanto pela participação dele, pelo que a gente incomoda ele, conhece o Marco, né? E o Marco treina na minha assessoria, treina contigo. Sem minhas palavras, o Marco é o cara que mais te incomoda no WhatsApp hoje do grupo? Né? Algumas semanas, sim. Ultimamente ele tá assim, mais tranquilo. Mas eu vou te dizer assim, ó, o Marco, desde que começou comigo, ele evoluiu muito, assim. Sim, e a evolução dele foi rápida. A evolução dele foi muito boa. Evoluir mais ainda se ele seguisse direitinho aquilo que a gente passa, né? Não fizesse coisas a mais, assim. Seguisse direitinho o que a gente passa. Ele poderia evoluir mais. É que vai uma história. Eu não vou acreditar no meu treinador que está me passando 12 quilômetros e para o meu colega de equipe ele está passando 20. É isso. Todo mundo sabe que eu marco assim, fica tranquilo. Se assim tu fazia uma planilha só e só trocava o nome, né? Daí ficava bem mais fácil. Economizava um tempinho legal, né? É aí que entra aquela questão do volume e intensidade, como o Jones falou ali, dependendo de aluno para aluno. Eu nunca me esqueço um dia que a Maia foi falar para ti, mas Rosa, tem tal dia, eu tenho treino e o Ângelo não tem. Daí, não sei o que influenciava ali. Daí a Rosa, mas Marinels, eu não olho a planilha do Ângelo quando tô fazendo a tua, nem o vice-versa. Para cada um é um treino.
bom, meu treino. Eu estou mentalizada na sequência daquele aluno. Sim, sim. Doutor Jones, mais alguma pergunta aí? Podemos liberar a Rosa? Podemos liberar. Para mim tá excelente. Beleza. Rosa, muito obrigado. Quero te agradecer, eu esqueci de falar na abertura, eu acho que tu não sabia, mas além de muita gente pedir a tua participação aqui para nós conversar sobre corrida, hoje a gente está gravando o 100º episódio do podcast já, então é o episódio número 100. Então, muito obrigado. E tu ia explicar o que é o quilômetro 9, tu não explicou? Ah, tá, o quilômetro 9 é que nós estamos fazendo uma contagem das semanas até a Maratona de Porto Alegre o ano que vem. E cada episódio que sai, cada semana, representa 1 quilômetro da maratona, no caso. É só representativo, né? E hoje é o quilômetro 9 e, por coincidência, é o episódio número 100 gravado. Então, muito obrigado pela participação nesse episódio, nesse 100º episódio do podcast. Agradecemos muito a disponibilidade. Qualquer coisa aí, a gente volta a incomodar, porque vai ter muita pergunta. Daí na próxima, de repente, o patrocinador dobra o valor que te ofereceu aí para te incomodar no domingo de noite, né? Mas, muito obrigado mesmo. Obrigadão pela participação hoje. Eu que agradeço e peço desculpa se falei alguma coisa a mais, né? Mas agradeço mesmo a oportunidade de estar conversando com vocês. E quero só pedir um gancho, mas é só um ganchozinho, tá? Para nós encerrar. Na próxima vez que tu aparecer, a gente pode contar aquela história da meia maratona que tu e o João correram juntos? Aquela de Passo Fundo? É. Que ele não aguentou o ritmo? Aquela que ocasionou na aposentadoria dele foi em Passo Fundo? Foi em Passo Fundo. É que, na época, não sei se está com tempo aí. Tá, aqui tá livre, então por ti. O tempo é. Uma menina que tinha sido terceira no Troféu Brasil e vinha correr em Passo Fundo. E aí o treinador da época ele me falou assim: João, tu puxa a Rosa. Coisa que não concordo com isso, né? Mas na época o meu treinador dá ritmo para a Rosa. Eu não me lembro se foi no quilômetro 18 e o meu pacer pifou, né? Daí eu abandonei, né? Eu fui pra frente e eu ganhei da menina na época, que é terceira no 10 mil no Troféu Brasil, ela tinha sido, né? Qual foi o tempo que tu fez mesmo? 1h18. 1h18 também. Mas é uma época que ela descia ali pelo Ângelo Preto e subia toda a rodoviária ali, até no Boqueirão, era um percurso bem, bem puxado. Na época era os 21 mesmo. Sim. Aí, a partir daí, tu tem que trabalhar, eu vou correr e tu tem que trabalhar lá. E não, né? Aí ele ensinou. Tá certo. Doutor Jones, boa noite então, cara. Até mais. Uma boa noite. Muito obrigado, Rosa. E a gente nunca conversei muito com a Rosa, mas foi sensacional. Para mim foi excelente a conversa. Perfeito. Rosa, novamente, muito obrigado aí. E boa semana. Bom descanso agora. Esse domingo. Valeu, obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tranquilo. Manda um boa noite pro João aí, faz favor. Ok. Deixa eu abrir tua ficha aqui. Eu imprimi em 3 folhas de ofício tua ficha aqui, Rosa, para nós falar, para ver. Menos, bem menos. Ó, Rosa, ganhei um presente ontem, ó. Meu Deus do céu. A Rosa tem uma também, cara. A Rosa tem uma. Tá correndo o estado. Vocês não vão pro céu. Não vai ninguém pro céu.
O termo correto que tu que gosta que chame é treinadora mesmo ou é outro nome? Eu gosto de treinadora, mas não sei. Eu já acho assim, ó, treinador, eu já acho que é mais uma coisa mais profissional mesmo, né? Treinadora. Orientadora, coisa assim. Tá, então vai no treinador mesmo pra mim. Porque eu sou profissional, né, Ângela? Não tô falando de mim nesse ponto. Não, no caso, treinadora, a princípio, eu acho que, sei lá, acho que ainda é um termo, digamos assim, forte. Tá. Quem sabe um dia eu chegue na condição de treinadora mesmo. Tem que treinar alguém da elite aí para ser treinadora? Não. Pegar o termo? Não, Também é não. Não. Eu falo em questão de, por exemplo, um curso pela CBAT, uma coisa assim, nesses termos que eu falo, né? Esse curso vai permitir que você treine profissionais, amadores, né? Mas para ser treinador, o que eu quero dizer é um curso realmente direcionado para treinadores. Né? Por isso que eu falo orientadora, coisa assim. Perfeito. Então tá. Vou. Fica a critério de vocês, bem tranquilo, né? O que vocês acharem lugares. Não, então tá. Vamos ver o que acontece na hora que a gente entrar nessa parte aí. Se eu cometer algum ato falho, tu já sabe. Bom, já me conhece, né? Tu sabe que é normal. E. Apoio, canal Corre Professor, canal P1 Aprova Logo, L+B Engenharia Rodoviária,